vocês, então, tá? Especialização de classe, ok? Bom, perdão. A especialização de classe é uma das, vamos dizer assim, da parte da orientação a objeto que leva em consideração que você tem um aproveitamento de código, né? Como que ocorre esse processo? Quando a gente tem lá a ideia de que eu vou trabalhar com herança, né, que é o nome de especialização de classe, certo? Ele leva em consideração que a gente tem utilizar muito bem a abstração, porque através da abstração a gente vai criar classes, superclasses, que seriam classes de melhor aproveitamento, para que você consiga gerar a subclasse ou a classe derivada, também chamado, tendo o melhor aproveitamento possível, né? Então, o que se tem com relação à utilização do conceito de herança, leva em consideração que eu vou ter que usar os termos lá da classe quando eu vou estar trabalhando o nome, eu vou dizer que ela é uma classe. E a gente tem as cláusulas, né? Como é que era o nome das cláusulas que a gente tem? Private, protected, public, né? Essas cláusulas aqui, na prática, elas vêm com um símbolo, né? O private, ele usa que símbolo? Não. Não. O private vem com o sinal de menos, né? O public vem com mais. E o protected vem com não. 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 Hashtag. Vai, chuta, né? Quem chuta, eu sou bom. Chuta, uma hora tem que acertar, né? Sobrou alguns aqui, ó. Tem uma chance limitada nesse teclado aqui. Então, o que acontece? A ideia que você tem de que eu tenho certos métodos e atributos que podem ser colocados em qualquer uma das três cláusulas, né? Quer dizer, eu posso colocar tanto atributos quanto métodos nas três cláusulas, certo? Só questões, por exemplo, colocar atributos na cláusula public não faz muito sentido se vai ficar igual uma variável, certo? Porque você vai ter acesso direto, né? Então, a gente não aplica, mas na prática poderia, certo? Eu posso, então, declarar atributos só de, auxílio? Dentro da classe, para eu não poder, não ter que ficar declarando vários e vários variáveis locais, eu posso, Nós não utilizamos variáveis em termos de orientação. Atributos auxiliares dentro do public, para mim, que eu vou usar em 90% dos meus métodos, eu vou usar essa variável. Não é uma prática que se observa na programação, certo? Em termos de desenvolvimento orientado a objeto, não se utiliza isso como prática. Ou você coloca numa cláusula privada como private, ou dentro de protected, quando aquele atributo ou método pode ser utilizado pelas classes herdadas, né, as subclasses geradas pela superclasse, certo? Então, o que se tem de modo geral? A ideia da especialização, ela vem com a ideia de que, por exemplo, eu posso ter o aluno é um tipo de pessoa, o professor é um tipo de pessoa, o trabalhador é um tipo de pessoa, né? Mas eu poderia levar em consideração, por exemplo, que o aluno, eu poderia considerar que eu tenho o aluno no ensino fundamental, eu tenho aluno no ensino médio, eu tenho aluno no ensino superior. Então, eu poderia subdividir essa classe aluno, por exemplo, em outras subclasses, certo?
Assim como poderia ainda dividir, vamos dizer lá, dentro do ensino superior, ainda poderia fazer uma subdivisão, ou dentro do ensino médio, em ensino profissionalizante e convencional, né? Ou dentro do ensino superior, ensino de tecnologia, ensino de graduação, ensino de engenharia, ensino de medicina, certo? Por que essas diferenciações? Porque alguns cursos de engenharia, por exemplo, ele necessariamente, todos eles têm que ter 5 anos. Ele tem uma matriz curricular mínima que determina que é um curso de engenharia, certo? Os cursos de graduação geralmente variam de 3 a 4 anos e tem certos critérios, né? Eu poderia, dentro de graduação, ainda subdividir ele em licenciatura e bacharelado, certo? Então, eu venho lá do aluno vai ter ensino pré-escolar, fundamental, médio, superior. Venho dentro do ensino superior, vou dividir entre ensino técnico, ou tecnologias, eu posso ter bacharelado, engenharia e medicina, que são diferenciações que existem entre tipos de graduação, né? Aí, dentro dessa possibilidade, eu tenho da graduação, que pode ser licenciatura ou bacharel, certo? Eu tenho essas situações. O que ocorre? Então, cada nível desses que eu vou subdividindo, eu vou ter uma especialização do processo. Como que a gente ganha desempenho, ganha produtividade em termos de trabalhar com orientação a objeto, trabalhando com a herança, então? Como que poderia ter esse processo de a gente ter aproveitamento de código, como se diz? A ideia é que quando eu defino dentro de uma classe seus atributos e métodos, e uma vez que eu definir, seja ele dentro de Protected ou dentro de Public, eu consigo reaproveitamento desse código nas classes, nas subclasses dessa superclasse, certo? Então, consigo ter um aproveitamento melhor do que ocorreria em uma outra classe, onde eu teria supostamente que implementar tudo, né? Então, eu poderia, por exemplo, levar em consideração que, mesmo dentro dessa ideia de conceito de pessoa, eu poderia considerar, por exemplo, que eu tenho pessoa física e pessoa jurídica. São dois tipos de pessoas distintos, certo? Pessoa física e pessoa jurídica são contribuintes. Então, poderia dizer que eu tenho lá pessoa eu posso trabalhar como contribuinte eu posso trabalhar como pessoa física, pessoa jurídica, tributariamente é assim que a gente utiliza. Aí, pessoa física tem CPF, pessoa jurídica tem CNPJ. E aí eu passo a ter uma hierarquia baseada nesse conceito de pessoa, né? Eu poderia usar esse conceito de pessoa e fazer uma herança e dizer que uma pessoa física vai ser um cliente, pessoa jurídica também vai ser cliente. Só que eu posso ter atributos diferentes, porque eu vou ter um endereço, pessoa física tem endereço? Tem endereço. Pessoa jurídica tem endereço? Tem endereço. Então, eu posso pegar esses atributos que são comuns e colocar, toda pessoa tem um endereço, de qualquer forma, e colocar esses atributos dentro da classe pessoa. Dessa maneira, eu estaria herdando ele e colocando ele de várias formas. Mas eu poderia ter situações, por exemplo, com relação a endereço ainda, levar em consideração que um cliente, por exemplo, e daí dependendo do cliente que for, por exemplo, se é um cliente de um e-commerce, a pessoa pode estar comprando e pode estar dando de presente aquilo que ela comprou. Então, uma pessoa pode, nesse caso, ter vários endereços vinculados com ela. Ela pode ter o endereço do pai, pode ter o endereço de um irmão, uma irmã, pode ter o endereço da namorada, pode ter o endereço de alguém que não necessariamente seja o endereço dela pessoalmente, certo? Agora, se a gente levar em consideração que você vai fazer um cadastro de pessoa e vai levar em consideração que ele é aluno, um aluno não deixa de ser um cliente para a faculdade, interessa saber que ele vai ter vários endereços? Essa pessoa pode ter vários endereços? Não interessa. Por quê? Porque, basicamente, para a escola, interessa saber que o endereço é o endereço da pessoa, onde ela reside. Basicamente, é o endereço que se vai buscar caso aconteça alguma coisa. Eu posso ter telefones diferenciados, mas o endereço da pessoa é onde ela mora. Hoje, na nova concepção de sociedade,
eu posso ter a questão de que o aluno pode ter uma guarda compartilhada. Então, um dia ele dorme na casa do pai, outro dia dorme na casa da mãe. É isso? Sim, isso pode acontecer, só que sempre é uma pessoa que é responsável. Então, você vai colocar o endereço de uma das pessoas que ficou como responsável pela criança, certo? E a partir disso, você vai para trabalhar em cima desse endereço, certo? Bom, voltando à ideia da especialização. Sempre que eu trabalhar com especialização, eu vou levar em consideração que ele vai ter que, considerando a classe pai ou a superclasse, eu vou levar em consideração que ele vai ser um tipo D da classe, certo? Então, como a gente começou lá no início e falou, eu tenho um veículo, certo? Aí eu tenho um veículo que é um caminhão. Ele é um tipo de veículo, certo? Ele sempre eu vou tratar como sendo um tipo D, né? Por quê? Porque dessa forma eu consigo identificar claramente que ele vai ser na abstração, eu vou fazer uma especialização e vou gerar ele como sendo uma subclasse ou uma classe derivada da superclasse. A gente estava combinando de quando passasse por parâmetros, a gente ia colocar um P minúsculo, né? Sim, atrás. na frente. Atrás. Tá. Depende do ponto de vista. Quando eu vou passar um objeto por parâmetro, eu coloco P, um objeto? P, o nome do objeto. O padrão, veja bem, o padrão de desenvolvimento que a gente colocou, e para facilitar o processo, é o quê? Sempre que eu tiver gets e sets, eu vou pegar o nome do objeto a qual eu declarei, do atributo, e vou colocar o set ou get antes dele, certo? A mesma coisa com relação ao parâmetro, para a gente não ter problemas de... Essa é uma das práticas boas que a orientação objeto traz, porque daí todo mundo vai implementar seguindo aquela prática, certo? Aí o que ocorre? Eu vou ter vários objetos distintos, aí o nome do atributo que eu coloquei, eu vou usar o nome do parâmetro, vou colocar o P na frente e o nome do atributo. Dessa forma não tem como ter problema, certo? Isso gera um padrão de desenvolvimento, né? Que é uma das boas práticas que a orientação objeto traz. Eu queria perguntar mais uma coisa. Qual que é o comando que o senhor dá para... É mágico, é mágico. Para aparecer da interface na implementation, a estrutura. Lá. Aparece? Sério? Claro, claro. É óbvio. Né? Bom, então o que nós temos? Nós temos a questão de que trabalhar com a herança leva em consideração que a gente tem um processo que o ponto principal para trabalhar com a especialização está principalmente na abstração, certo? Se eu trabalhar bem a abstração, eu vou conseguir colocar os atributos que são genéricos, os mais genéricos possíveis, na superclasse, na classe principal. Não significa que necessariamente eu tenho que colocar tudo na primeira classe, de mais alto nível. Às vezes eu posso levar em consideração, por exemplo, que eu tenho pessoa, aí eu vou ter funcionário. Mas o funcionário ele pode se especializar em vários formatos diferentes. O funcionário que tem só ensino fundamental pode ter um tipo de cadastro, ou ele pode ter um certo tipo de benefício. O que tem ensino superior vai ter um outro vínculo. Se ele for gerente, ele vai ter um outro patamar. Então, dependendo daquilo que eu tiver, eu posso trabalhar esse formato. Então, eu posso levar em consideração, da mesma maneira que eu herdei de pessoa para funcionário, por exemplo, né? O funcionário pode ser um vendedor, o funcionário pode ser gerente, o funcionário pode ser um funcionário de apoio, que vai ajudar na limpeza, vai ajudar em várias operações. Então, o que ocorre? Quando eu tenho essa situação, eu posso colocar na classe funcionário, por exemplo, uma série de atributos que cabem a funcionário. O mais genérico possível, colocar dentro dessa classe funcionário. Aí, quando eu for para vendedor, o vendedor tem comissão, então ele tem um diferencial. O funcionário geral não tem. Tá? Eu posso ter a questão, ele é gerente. Ele tem uma ajuda por ser gerente. Tem um valor, um bônus, uma bonificação pelo fato de ser gerente, certo? Mas, por outro lado, ele pode não ter hora extra, por exemplo. O funcionário convencional ele pode ter hora extra. O gerente pode não ter hora extra,
Então, dentro dessas possibilidades, a questão de a gente trabalhar com a especialização leva em consideração que eu tenho que trabalhar muito bem a abstração para poder fazer direito às classes a qual eu vou estar trabalhando, utilizando esse recurso da herança. Tá claro? Vejamos, o que mais? Acho que vamos ver já como é que é a herança na implementação. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Então, eu tenho lá, vou dizer, aqui, convencional, eu tenho o nome, a definição da classe. Como é que chamada essa primeira parte aqui? Interface. Também conhecido como? O cabeçalho ou header da classe, né? E a partir dessa cláusula eu vou ter a implementação do código, né? Então, o que é que eu vou ter na classe pessoa? Eu vou ter um nome, que é do tipo string. Vamos definir um string de 100. Muito grande. Idade, que vamos considerar como sendo do tipo integer. E sexo, que é do tipo char. Tá bom esses atributos? Atributo básico lá que vem desde o segundo período lá, né? Tá certo? Oi? Tá, muito bem. Então, dentro desse conceito da classe, eu vou ter o constructor, vou ter o destructor. O que foi aí, Gabriel? O que foi? Não deu certo. Então, vamos prestar atenção na aula? Eu tô. Ah. Eu sou o que mais está interagindo aqui com o senhor. Ah, tá. Eu tenho lá setNome e vou usar como parâmetro pnome, que é do tipo string. Idade como sendo do tipo integer. Procedure, set, sexo, tipo char. E vou ter os respectivos gets, né? Get nome, que vai me retornar um tipo string. Tem um function get idade, que vai me retornar um tipo integer. Function get sexo, que vai me retornar um tipo char. É isso? E eu vou ter um function que vai me retornar um tipo Vai ter o inicialize lá? Pois é, podemos criar o pre-initialize, né? Vai facilitar na hora de fazer o ponto. Vamos chamar de create. O que nós vamos passar como parâmetro? O nome, uma idade e o sexo. Nome do tipo. Tem um Certo? Faltou alguma coisa aqui? Tranquilo? Vem lá, nome, recebe. Não. Aspas. Recebe. Espaço. Tem que colocar o espaço em branco. Certo? O create vai fazer o nome, recebe nome, idade,
Destructor, nada. Set nome, nome recebe P9. Aqui, ó, tem que pegar o modelo da Amanda. Tá bom assim? Desligado? Ah, não é o de lá, é o de cá. Ah, o de cá nem tá ligado? Deixa ligado, se esquentar, né? Set mode, então tem que... Pronto. Sexo recebe P-sexo. Get. Como é que fica o get? Nome, result recebe. Result recebe nome. Get idade. Result recebe idade. Result recebe sexo. E clone? Como é que fica o clone? Clone vai ser result, recebe, create, pessoa.create. Aqui, o correto, de qualquer forma, eu posso usar o CreaObjeto, né? E eu posso colocar result.setNome, onde eu vou dizer que ele vai receber o nome. Result.setIdade recebe idade. E result.setSexo recebe sexo. Mas aí é para pessoa animada, né? Para pessoa preguiçosa pode ser result, recebe pessoa.create, né? Então, né? Então, né? Foi mal, Eu vou salvar o projeto. LP3. Que dia que é hoje? Hoje é 20? Sim. O pessoa. Ok? Bom, uma vez que eu tenho aqui a pessoa colocada, então eu posso criar, por exemplo, a classe que vai herdar dessa pessoa. Certo? Nesse caso em particular, então eu vou dizer que eu vou criar uma nova unit. E essa unit, eu vou dar lá type, né? Vamos dizer lá que seja o aluno. Aluno é um class de pessoa. Certo? E aqui no uses, aqui, então, eu vou fazer referência ao pessoa. Da mesma forma, eu vou ter as cláusulas private. Como é que era o símbolo do private mesmo? Vou ter a cláusula protected. O que usa? Protected? Hashtag. E vou ter a cláusula public, que usa mais. Então, o que acontece? No caso do aluno, eu vou usar os atributos que ele tem, que seria o nome, idade e sexo, certo? Mas eu vou ter atributos próprios, certo? Então, vamos dizer lá, o que é que o aluno vai ter diferente? É
segundo livro? Ele vai ter uma nota 1 do tipo real. Vai ter uma nota 2 do tipo real. E vai ter uma nota 3 do tipo real. Certo? Que seriam as notas vinculadas com o aluno. Né? O que ocorre? Dessa forma, eu vou ter a situação de que, como neste caso, esta classe não tem outros atributos que são objetos, eu posso dizer que eu vou usar o próprio constructor do que já tinha, e nem vou criar o constructor aqui, certo? Vou fazer a procedure set nota 1, onde eu vou colocar como parâmetro p nota 1 do tipo real. Procedure set nota 2, onde eu tenho lá p nota 2 do tipo real. E procedure set nota 3 p nota 3 do tipo real. No caso em particular dos objetos, atributos do tipo numérico, no conceito da orientação a objeto, ele já inicializa com 0. Então, eu poderia criar o construtor só se eu quisesse colocar um valor específico. Na verdade, a gente cria todos com gets e sets em função de que nem todas as linguagens consideram a mesma coisa. Certo? E como a ideia é trabalhar como sendo uma linguagem orientada a objetos genérica, então eu não utilizo certos métodos que são próprios da classe, da linguagem, certo? A gente usa de uma forma genérica, né? Function get nota 2 do tipo real. E function get nota 3 do tipo real. Tá? Além desses métodos gets e sets, então ele tem um método function forneça média, que vai me retornar um valor do tipo real. Né? E além desses, tem uma function aprovado, que retorna um tipo boolean. Aqui, neste caso em particular, ele considera que você tem que passar como parâmetro para ele qual o critério de aprovação. Levar em consideração que eu tenho situações onde eu posso ter critérios diferentes para ser aprovado, certo? Então, se levar em consideração que eu precisaria trabalhar esse critério, então coloca lá. E eu tenho uma procedure que, vamos dizer lá, como se fosse o CRI inicializa as notas, onde eu posso passar P nota 1, P nota 2, P nota 3 do tipo real, certo? Onde eu vou setar os 3 valores, ok? Certo? Bom, aí nesse caso, o que dá a entender do que nós temos a classe aqui formada? Teoricamente, eu teria que colocar os atributos, o nome, a idade e sexo, certo? Como nós estamos utilizando a ideia da herança aqui, significa que esses atributos e os seus respectivos métodos, eles já existem lá na classe anterior. E esse é o reaproveitamento de código, que eu não vou precisar recriar novamente esses atributos aqui, né? E eu e poderei utilizar esses atributos como se fosse
normal, certo? Então, esse seria o conceito de reaproveitar código. No Protector, você pode usar, então, os atributos tipo, da classe herdada. Tipo, eu sou a classe que herdei, a tua classe, eu posso usar os teus atributos na classe Protector. A subclasse, ela pode se utilizar, ela vai considerar nas classes filho os atributos que estiverem declarados na cláusula protected e public. Atributos e métodos. Exatamente. Eu perdi na matéria. Eu sabia tudo, até aí. Acho que foi a primeira coisa que eu entendi. Pois é. A parte do clone, como que ele vai funcionar? Aqui no caso do clone, eu preciso implementar. Então, por quê? Se eu fosse utilizar o clone, eu vou ter que ter o clone aqui, porque de qualquer forma, o que vai acontecer? Eu não tenho os valores na classe herdada, ele só vai gerar a parte que está na classe pai, certo? Então, quando eu tenho aqui, o que ocorre? Eu necessariamente teria que fazer um clone aqui. Não. Aí tem um assunto que nós vamos ver depois, que não vai ser na próxima aula, amanhã, que é sobre escrever métodos, certo? Onde o que é sobrescrever método? Eu tenho um método que está na classe, na superclasse, escrito de uma forma, e eu quero esse método de uma forma diferente na classe derivada, ou na subclasse, certo? Na classe filho. Aí, neste caso, a gente vai usar o conceito de sobrescrever método. E eu vou reescrever o método, ou eu vou aproveitar o método que eu já tenho, e vou utilizar os outros métodos, a forma que eu quero que faça nessa minha classe, certo? Então, para a gente não sobrecarregar o processo, a gente vai deixar para fazer isso, provavelmente na aula de amanhã a gente vai fazer essa parte da sobrescrever métodos. Pois não. Por questão de curiosidade. Pois Quando não. você vai sobrescrever o método, você também tem que declarar ele na interface ou você só, tipo, eu coloco que nem ali, tipo, eu vou herdar de pessoa, eu coloco pessoa, ponto, tipo, get nome, aí eu escrevo ele. Não. Quando você coloca que uma classe vai ser, que ela pode, vamos dizer assim, ter algum método que vai ser diferente, você vai especificar no método que aquele método você pode utilizar do jeito que está, ou você pode reescrever na classe pai, na superclasse, certo? Aí ele vai na subclasse ou na classe derivada, se caso ele achar necessário sobrescrever, ele vai reescrever o código. Mas ele pode aproveitar aquilo que já está implementado na superclasse, certo? Mas não perca a aula de amanhã, certo? Não perca essa aula. Ela vai ser muito importante para a sua vida. Certo? Então... Se o senhor está falando, o senhor vai dar aula. Exato. É bem isso, né? Vamos garantir o Ibope. Melhor não arriscar. Eu não recomendaria perder a aula, né? Não é bobinho. Então, não perca a aula. Eu fico em coma e eu não venho. Tá. Tudo bem. Eu vou considerar. Beleza. Nota 3, recebe. Nota 3. Get, result, recebe. Nota 1. Result, recebe. Nota 2. Result, recebe. Nota 3. Forneça a média. O que é a média neste caso? É a soma das 3 notas dividido por 3. Então, result, recebe nota 1 mais nota 2 mais nota 3
dividido por 3. É claro que aqui a gente precisa colocar um parênteses, né? Para garantir que ele vai fazer correto, certo? No livro, ele coloca a questão de que faz uma leve validação no método SETS ali, onde ele verifica se a nota é maior que 0 e menor que 10, certo? Tá, não vou entrar nesse mérito, no livro está ali escrito, não, acredito que não vou precisar entrar nesse mérito, né? Certo? A gente subentende, na verdade, não costuma se fazer esse formato de fazer essa validação na classe direto, certo? Se alguma parte que vai ter que fazer isso, vai ser aonde? Não. Vai ser na classe que vai interagir com o usuário, que é a classe de interface, certo? As validações subentende-se que a hora que chegar no objeto, o objeto não é responsabilidade do objeto validar. Se o valor chegar errado aqui, o que vai acontecer? Não faz sentido o objeto dizer, ó, você está colocando errado aqui. Não é uma atribuição do objeto, certo? É atribuição na interface, na hora que ele está entrando com os dados, se ele digitar um dado que é fora do escopo, então lá você pode validar, porque você está interagindo com o usuário, certo? Seja a interface, o prompt de comando, a tela preta, seja a interface uma aplicação gráfica, seja a interface web, por exemplo, certo? Que daí você vai ter esse questionamento a respeito de poder o usuário poder entrar com o valor correto e você só mandar para o objeto a hora que os dados estiverem coerentes, certo? Então, não se costuma fazer essa prática que o autor colocou no livro aqui em particular, ok? Bem que eu estava achando estranho. Tá, então vamos lá. Aí eu tenho o critério aprovado. Então, aqui vai ser do tipo booleano, certo? Então, o que ele faz aqui? Para verificar se é maior ou não, então coloca lá, result, recebe, o forneça média retorna uma nota, certo? Não é isso? Então, eu chamo aqui, ó, forneça média maior ou igual critério. Tá lembrado que nós já fizemos isso em LP2 lá? Eu fiz isso eu não escrevi uma vírgula a mais nesse trabalho. Otimizado no máximo. Certo? Porque daí, basicamente, não preciso colocar um if se a média for maior ou igual ao critério, então resulte true, certo? Disso daqui vai dizer se é verdadeiro ou falso, não vai? Então, a gente pode usar. Não tem frente de parênteses? Acho que deve funcionar. Ah, não, aí sim. Em C que tem que colocar em parênteses, né? Senão não funciona. Acho que se não me engano em C. Aqui então eu tenho nota 1, recebe P nota 1. Nota 2, recebe P nota 2. E nota 3, recebe P nota 3. Ok? Muito bem. Então, essa classe a gente chama a classe de o aluno. Observe que dessa forma a implementação ela fica bem clara, certo? Vou utilizar o nome da classe, o nome da unit, vai ter o 1 na frente, né? Os atributos, todos que eu utilizo, eu vou usar o mesmo nome. O livro, ele utiliza fora do padrão, né? Ele coloca N1, N2, N3, usa nomes diversos na hora de colocar. Ora coloca nota, ora coloca valor, usa critérios. É verdade? É verdade. Certo?
Só que essas não são realmente boas práticas na implementação, na prática, no dia a dia, certo? Por quê? Porque você vai ter que parar e pensar o que é que está vindo lá. Então, usa o próprio nome da variável, coloca o P na frente, que fica muito mais fácil de trabalhar. O que significa o menos, Aninha? Mas é só anotação. É. Tranquilo aí? Só para fazer aula diferente. Hã? Só para cair na prova, só para... Tá? Até aqui tranquilo? Então, isso daqui é a ideia da gente utilizar o conceito de herança, certo? Então, eu estou utilizando os atributos aqui, estou levando em consideração que os outros atributos já existem na classe pai, certo? Vamos lá, então. Aí eu tenho o seguinte, então, tudo bem aí? Vou chamar só de Inter, né? Os private, protected. Oi? Não entendi. A interface está aqui, ó. Então. Não, é P6. Ah. Então, virou tudo Inter. Ficou Inter. É. Tem torcedores do Inter, não vão ficar vendidos? Eu acho que vai ser os gremistas, né? Exato. Os colorados não vão ter problema. É. Hã? Procedure. Ó, aí eu vou vir aqui e vou colocar lá Procedure. Vou chamar de peça. Vou chamar peça aluno. Tá certo? E vou fazer diferente aqui. Vou colocar lá P aluno do tipo aluno. Certo? E vou colocar Procedure mostra resultado. Result. Mostra. E eu vou passar P. Certo? Então, eu vou vir aqui e vou fazer... Aqui, neste caso, eu tenho um objeto como atributo. O que eu vou ter no constructor? É só um pouquinho, só pra... Muito bem. Então, eu vou ter aqui var nome do tipo string, idade do tipo integer, sexo do tipo char. Aqui nós colocamos ele com 100. Então, vou dar um write e colocar aluno. Vou dar um read ln em m nome. Vou dar um write
idade. Eu vou dar um read ln, m, idade. Vou dar um write, sexo, read ln, m, sexo. E aqui eu vou ter p aluno ponto set m nome. P aluno ponto set idade. P aluno ponto set sexo. Aqui nós estamos trabalhando com as notas, né? É o aluno aqui no caso, certo? Então, aqui faltou Falta as prova fundo. nota 1, nota 2, nota 3 do tipo Rio, certo? E aqui também vou ter write write e aqui, respectivamente, eu posso pegar aqui p aluno ponto set. Não era 7, né? Inicialize e coloco p nota 1, p nota m nota 1, m nota 2, m nota 3. Ok? Tá. E aqui no mostre eu posso colocar aqui então um write aluno, vírgula, p aluno ponto get nome, write Mente, idade, conceito, get, mente, fornecimento. colocar uma máscara, ok? E if p aluno ponto aprovado, qual que é quanto vamos colocar para ele ser aprovado? 7. Se then
O que foi? Nada, não. E vou criar a classe Ai, constructor de objeto destructor e procedure um aluno uma inter destructor nossa, absurdo. um, Nada, é uma e o execute-se. Então, uma inter ponto peça aluno, onde eu vou passar um aluno, certo? Uma inter ponto mostra, eu vou passar um aluno, ok? E essa classe a gente vai chamar ela de não sei mais. Aplicação. eu venho no projeto, como é que fica uma aplicação? Uma aplicação e uma aplicação salvamos e colocamos para compilar. O aluno, idade, sexo, nota 1. Quanto que é nota 1? 7. Quanto que é nota 2?
Quanto que é nota 3? Zero. Seis. Vai mais do que o conceito, professor. Hum? Aluno, aí depois embaixo o conceito, e embaixo deixa eu escrever umas coisas aqui de Chame. chame. Algo de certo não está errado. Algo de certo está. Não, eu esqueci. Algo de errado não Algo de está. certo. Algo de errado não Tá está errado. certo. Não. Tá difícil, hein, Tá Gabriel? difícil. Eu tô de costas. Eu tô de costas, porque tem uma tela na frente do senhor. Na minha não tava faltando. O conceito ali era pra ser médico. É. Aí a gente tinha definido o conceito mesmo da passar conceito, por isso que ficou ali. Certo? Então, o que acontece aqui, já desde a da aplicação aqui, se eu levar em consideração que eu tenho um aluno aqui e colocar aqui, ó, ponto, ó, get nome, certo? Nome não está na classe aluno, ele está na classe pessoa, certo? Idade e sexo também. Então, eu consigo acessar eles daqui, certo? Consigo trabalhar com eles aqui porque eles estão definidos na classe pai, certo? E como eu tenho um vínculo, então eu consigo trabalhar com esse conceito de aproveitar o código, certo? Então, dentro das propriedades da abstração, né, das operações entre classificação, instanciação, agregação, decomposição, especialização, generalização e classificação e associação, perdão, a que dá melhor aproveitamento de código tem a ver com a especialização, generalização, também conhecido como herança, certo? Onde eu posso ter uma classe com poucos atributos, né? E posso reaproveitar os que foram definidos na classe, na superclasse ou na classe pai, né? Na subclasse ou a classe derivada, consegue se aproveitar daquilo que foi criado na classe anterior, certo? Tá claro? Tranquilo aí? De boa? Até agora tá tudo certo. Hum? Até agora tá tudo certo. Até agora tá tudo certo. Interface. Oi? Interface. Algum problema aí? Tá faltando dedo aí? Oi? Algumas linguagens dizem que tem herança múltipla, certo? Mas eu particularmente nunca vi ninguém utilizando herança múltipla. Geralmente dá muito problema na implementação. Na classe que se diz com herança múltipla, Cara do professor. Tá tão boa a aula. vai virar uma bagunça porque você vai ter herança múltipla, para quem não sabe, é quando um objeto vai herdar de duas classes pais, duas superclasses, certo? Então, ele tem duas ou mais superclasses que vão herdar para gerar um objeto, né? O conceito de herança múltipla fica mais difícil porque tem uma série de critérios que podem ocorrer ali que podem gerar problema. E geralmente, quando se utiliza, dá problema, certo? Aí, tipo, você Então, vai colocando, tipo, desculpa. Você vai colocando, tipo, depois de classes, quando você vai herdar, você coloca entre parênteses a classe que você quer pegar as coisas, né? é, Aí, tipo, você vai acrescentando parênteses quando você
Não, o Delphi Lazarus não usa herança múltipla, certo? Tem algumas, eu nunca vi ninguém utilizando na prática a herança múltipla. Então, o que acontece é assim, a chance de dar errado nas linguagens que utilizam, que tem esse fundamento, é muito grande. Então, é melhor você trabalhar a abstração e fazer de forma que você não vai precisar utilizar, ou você reimplementa os métodos, que fica mais fácil, do que você depois tentar resolver um problema que não sabe de onde que vai vir para resolver aquele problema, certo? E a abstração para fazer herança múltipla já é um negócio complexo, certo? Então, ao invés de você trabalhar na abstração, levando em consideração fazer esse formato, é mais fácil você trabalhar com outras classes, de repente faz uma associação, uma agregação, do que usar herança múltipla. Não, existe. Tem linguagens que dizem que suportam. Agora, na prática, eu nunca vi ninguém utilizando. Certo? Então, não sei se seria algo muito tranquilo. Não me parece ser uma coisa meia fora da casinha. Mais uma gambiarra. Mas gambiarra sempre resolve a situação. Não necessariamente. Eu não sei, eu sempre uso gambiarra, elas sempre não sempre. Ó. Elas são minhas amigas. Tranquilo, então, o entendimento sobre o conceito de especialização? Então, eu tenho lá, observe que eu não tenho ponto e vírgula aqui no final do nome da classe, né? Ó, eu tenho o nome da classe, a palavra class e entre parênteses a classe a qual está superclasse dessa classe, certo? Onde a gente vai reaproveitar. Aqui no caso, os métodos eu não tenho os gets e sets, certo? Aqui nesse momento, sem utilizar o recurso lá, se eu fosse fazer o clone, eu faria novamente inteiro ele como sendo do tipo aluno e utilizaria tudo normalmente aqui. Isso, certo? Aí na próxima aula, que é amanhã, nós vamos ver sobrescrever métodos, certo? Que é quando eu tenho uma classe como essa e eu vou reescrever ela de uma forma diferente, certo? Para a semana que vem, já definindo na videoaula, né, para a gente não ter problemas de entendimento, né? No final deste capítulo, nós temos alguma lista de exercício. 17, Provavelmente. Só que são 17, 18 questões, 17 questões, e algumas delas são tanto quanto mais... Só lembrando que a nossa prova, que vai acontecer agora bimestral, ela vai ter algumas questões teóricas, mas a grande maioria das questões serão de implementação. Certo? Bom, então, das questões que estão na lista de exercícios na página 265, né? Vamos pegar do 1 até... Bom, nós já vamos ter visto amanhã sobre escrever métodos, então ela vai chegar do 1 até o 8. Questão 8. 1 a 8 para a próxima semana. Isso. É justo, né? Depois dessa... 39 questões. Vírgula, né? 39 vírgula. Então, daí essas questões aqui tratam sobre herança e sobre escrever métodos, que é o que a gente vai ver na aula de amanhã, que é override. Então, essas questões são para a semana que vem. Tranquilo? Existe diferença. A diferença é que sobrescrever método significa que eu vou pegar a mesma assinatura da classe e vou reescrever ela de forma diferente. Sobrecarga de métodos significa que eu vou ter o mesmo nome do método, só que eu vou ter assinaturas diferentes, certo? Então, eu posso ter o mesmo nome, só que eu vou colocar parâmetros diferentes, certo?
Vou colocar mais parâmetros ou parâmetros de tipos diferentes. E além do parâmetro, o código Oi? Além do parâmetro, o código também tem documento. Além do parâmetro, o código correspondente a esse aí. Então, eu vou ter vários subprogramas na sobrecarga com o mesmo nome, só com parâmetros diferentes, ou seja, a assinatura do método é diferente, só que para cada um eu tenho que fazer a sua própria implementação. Daí ele vai reconhecer de acordo com a assinatura dos parâmetros que você está passando. A hora que ele encontrar o mesmo tipo, ele vai se encaixar naquele e vai executar aquele lá. Ok? Tranquilo? Tá joia. Tá bacana desse jeito? Alguém ficou com alguma dúvida? Professor, na classe clone. Não, classe não, no método clone. Se eu chamar o método clone do aluno, eu consigo chamar o método clone da... Não. Eu vou executar o método clone do aluno, certo? Vai retornar um aluno do tipo com as coisas tudo lá dentro. Eu tenho necessariamente que chamar o método clone da pessoa? Ou ele clona a pessoa e manda? Não quero necessariamente. Vamos, observe aqui. Não, mas isso é do jeito extenso. Faz do jeito preguiçoso. Faz do jeito preguiçoso. Oi? O método... Veja bem, eu tenho uma reputação a zelar, certo? Eu conheço a sua reputação. Então, não posso sair assim... Fazendo desses métodos profanos da sua ideologia. Entendi. Se você retornar só isso aí, você conseguiria retornar não. Ok? Aí amanhã a gente vai ver para sobrescrever o método e a gente não precisar ter que escrever a pessoa de novo. Você consegue fazer um clone de uma pessoa direto aí? Você quer retornar uma pessoa, não? Você tem os dados da pessoa aí também, né? Você herdou. Mas você não quer retornar o aluno, você quer retornar só a pessoa. Não, a hora que você vai fazer o clone aqui, no caso, ele tem que retornar o tipo aluno. Então, mas é isso que eu estou perguntando, se colocar a pessoa aí, ele vai entender? Vai conseguir retornar a pessoa se você retornar Vai só os dados? entender. E daí você consegue retornar só os dados da pessoa. Mas supostamente a gente faz. Tranquilo? Alguém ficou com mais alguma dúvida? Wesley? Mateus? Na prova, se eu colocar o método preguiçoso. Vai perder nota, claro. Não, Lógico. Claro que não, tá certo. Luiz? Alguma dúvida? Júlio? Márcio? Gabriel? Se funcionar, tá. Daniela? Alguma dúvida? Amanda? Compilou, voltou Ana? o resultado que esperava. Não ficou bem não, né? Teve um seu que compilou, rodou e... Tranquilo? Arthur? Detalhe, caso à parte. Bom, para estudar para a próxima prova, da mesma forma como eu implemento aqui, sinceramente recomendaria que vocês peguem caneta e papel e façam no caderno todo esse processo que a gente fez aqui. Deu 3 câimbras no meu pulso hoje, fazendo isso aqui no papel. Eu vou te passar uns vídeos de alongamento para você fazer, de fortalecimento na mão. Tem umas bolinhas que dá para você comprar para fazer exercício, certo? Peguei a bolinha da minha caixinha que fiquei apertando aí. Então, eu recomendo que use constantemente para não ter problema de ler, né? Porque a prova ela vai ser toda escrita e vou dizer o seguinte, como o formato, tanto GET, SET, coisas básicas,
a facilidade para se errar na prova e dar um branco é muito grande, certo? Então, eu recomendaria que cada um pegue e faça no caderno o processo todo. Se for o caso, depois copie ele para o Lazarus para implementar, né? Não tenham preguiça de fazer, né? Deem uma alongada de tempos em tempos na mão, todos os dedos, certo? Para não deixar nenhum de fora, certo? Façam um bom alongamento, porque vocês vão precisar. Seria interessante que a mão já começasse a escrever de forma automática os métodos, certo? Para a gente não ter... coloca no modo automático e coloca para fazer, porque a chance de vocês esquecerem ou de chegar na hora da prova e dar um branco, o histórico retroativo nos diz que existe uma grande chance disso acontecer, certo? Como a próxima prova é basicamente 80% a 90% da prova de implementação, certo? Então, já vão preparando o calo no dedo para a caneta já se encaixar direto nele, na hora de escrever, né? E já mandem ver. É o lápis, pode ser lápis, lapiseira. Pois não. Poxa, era muito importante, não tem problema. Era muito importante. Estamos entendidos? Então, a recomendação é, da mesma maneira que foi feito na programação estruturada, no primeiro e segundo período, no caso de vocês dois não fizeram junto comigo, mas se alguém tiver a lista dos trabalhos que eu já passei e que já foi feito, pode mostrar para ver, tem que escrever para poder entender direito a programação orientada a objeto. Tá claro? Eu faço questão de colocar todas as cláusulas, não usar modo preguiça, certo? Para ela ficar inteirinha do jeito que tem que ser. Tá certo? Lembrou? Na prova. Na prova. Tipo assim, Errou, dançou. Quando eu vou retornar um valor e ele precisa ser calculado, o senhor quer que isole o cálculo num método privado ou protegido? Ou o senhor aceita o próprio método de retornar esse cálculo, calcular já e retornar? Não, se puder colocar no método isolado que não vai ter acesso, seria mais interessante. Não colocar no método público. Tá, e agora, as questões teóricas que vão cair na prova, é sobre encapsulamento, ou vai continuar com o objeto, qual vai ser? Qualquer coisa. Ok. Não tem de quê. Saiu o calendário de prova? Saiu. Tudo bem? Bom, está registrado, não é? Beleza? Joia? Alguém ficou com alguma outra dúvida?